Jogão, Palmeiras e Flamengo, Supercopa do Brasil. Nilson César, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada, Nilson. Em quem você aposta nesse jogo? Já tem um palpite formado? Tenho. Não vai ficar no muro, né, Nilson? Não, Bora. no tempo normal o Palmeiras não ganha. No tempo normal, o Palmeiras não ganha. O Palmeiras pode empatar o jogo e ganhar nos pênaltis. Eu acho que quem tem condições de ganhar no tempo normal é o Flamengo. Tá? Por quê? Porque o Flamengo tem mais elenco, tem mais time que o Palmeiras. E o Palmeiras perdeu duas peças que vai ter uma dificuldade imensa para repor. Que eu assisti hoje à tarde, viu? É? Assisti. O quê? O jogo, o Not Forest, o time do Robin Hood o contra Gustavo o Manchester United, a semifinal. Jogou Então, os dois. Danilo e o Gustavo Scarpa. Sério, titular. Para você repor esses caras é muito duro. E o Flamengo teve até reforço do Gerson. O Gerson até voltou, né? Então o Flamengo está até reforçado. O Flamengo está com um time bastante forte, né? Então, dentro de uma lógica, dentro de uma... Palmeiras pode ganhar o título? Claro, empatou, pode levar para pênalti e ganhar. Porque não tem prorrogação, né? É só empate, sem prorrogação, e é direto pênalti, né? Então, empatou, leva para os pênaltis, ganha. Pode ganhar nos pênaltis. Tem um goleiro excepcional, que é o Everton, um cara que pode pegar 1, 2 pênaltis, né? Mas no tempo normal, eu não acredito numa vitória do Palmeiras. No tempo normal, não acredito, não. Se eu tivesse que apostar no tempo normal, quem ganha, Palmeiras ou Flamengo, eu acho que quem tem mais perspectiva para ser campeão é o Flamengo. Do que o Palmeiras. E é isso aí. Agora, pode ter aquela jornada de superação do Palmeiras, aquelas coisas que o Abel tira os negócios da cartola que ninguém sabe de onde, né? É o que ele tá vendendo isso, né? O nosso conjunto é. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Então, mas já jogou a pressão dentro de pro lado dele. Tirou do elenco e jogou pro lado dele. A lógica no tempo normal é o Flamengo. Agora, se for... só vejo uma chance do Palmeiras ganhar essa Supercopa, indo para pênalti. E aí pode ganhar nos pênaltis. Eu também tô com um feeling de que vai dar Flamengo, tá? Feeling, sensação aqui do... Eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que dá Palmeiras. Não, pode ganhar, mas nos pênaltis. Gabriel Menino Pedro, no lugar do... Eu falei isso hoje. do Danilo. A gente tá falando muito de... O Palmeiras não tá desempenhando um grande futebol até o momento, o Palmeiras não tá indo bem até o momento. Mas, Campeonato Carioca... Primeiro que o Flamengo tá oscilando. Mas o Flamengo tá oscilando, hein? E outra, esse jogo é diferente. Mas Palmeiras e Flamengo é diferente. Justamente por isso que eu tô falando que outra tanto o Palmeiras pode nos surpreender, algo que não mostrou até agora mostrar no sábado, quanto o Flamengo. As duas equipes podem mostrar pra gente algo que a gente não viu até agora nesse início de temporada. Intensidade é outra, valendo título, valendo taça. O regional não é base pra isso, não. Pra esse jogo. E pra você, Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. Quem chega mais forte nessa disputa de Supercopa do Brasil, Flávio? Palmeiras ou Flamengo? Boa noite, Pedro. Sinceramente, a gente não tem base. Porque, como foi dito aqui, os estaduais, o nível é muito baixo, você não consegue avaliar. Você não consegue avaliar, não dá pra saber. O Palmeiras tem um trabalho mais consistente, mais longevo. O Flamengo chega com um novo treinador absolutamente contestado. Não dá pra saber qual foi a aceitação dele no grupo do Flamengo. Chegou de uma maneira muito feia, muito desagradável, pra dizer o mínimo, né? Eu não sei, eu acho que o Palmeiras chega mais pronto. Aí se for falar time, elenco, mas e o Danilo e o Gustavo, sem esses... lógico que tudo bem, mas de qualquer forma é um trabalho mais longo. Agora chega lá o cara, todo mundo... Flávio, eu acho que o jogador, o Vampeta pode falar melhor que eu, fica meio cabreiro também, falando... Flávio, eu tava vendo hoje à tarde, né, a semifinal da Liga da... Copa da Liga Inglesa? Tem lá várias Copas. A rainha já morreu, ainda continua com o nome dela, Copa. Bota o nome do filho que tá vivo. Eu olhando, tava jogando o Scarpa e o Danilo saiu vivo, os dois. Saiu titular. Titular. Os dois jogaram hoje. Mas eu tava pensando assim, em casa do Ninho, lentamente, pensando vendo os dois jogar lá. Tava sozinho, Vamp? Tava. Hoje eu tô. Amanhã é outro dia. Feriado, eu descanso. Claro. Aí, eu tava pensando assim, ó. O Flamengo no mercado foi o 8º clube do mundo que gastou mais na contratação. Em contratações. Só no Gerson. Olha o que valeu. Mas se o Gabriel Menino jogar no lugar do Danilo, se o Abel optar por ele, e eu pensando assim, no individual, se botasse individualmente um por um, o jogador do Flamengo. Sim. Mas no trabalho em si, eu não vejo o Palmeiras perdendo pro Flamengo, não. Também não. O Flamengo, quando é contra-atacado, ele dá muito espaço, mesmo com o time titular, começando a temporada. Tudo bem, os estaduais não são fortes, mas o Palmeiras pega um estadual, que já pegou o Botafogo de Ribeirão Preto, Série B. É isso aí. Ele pega hoje o Ituano, que por pouquinho não sobe contra o Vasco. Pegou São Paulo. E pregou São Paulo. Mas os 11 de qualidade do Flamengo no mano a mano, mas não é individual. Na hora que o coletivo... O Abel conhece muito mais o elenco. Então, eu não vejo o Palmeiras na temporada perdendo 10 jogos. Mas eu enxergo o Flamengo perdendo 10 jogos, mas o Flamengo ganhando 20, o Palmeiras ganhando 10. Eu quero esperar para ver o que o Vitor Pereira... Para mim vai ser um outro Paulo Souza lá, mas pode ser que eu me engane. E o Abel já tá com um trabalho consolidado no Palmeiras. É Paulo Souza? Não duvido que seja, não. O Vitor Pereira, eu não consigo entender até hoje porque a torcida do Corinthians e a direção do Corinthians se apaixonou pelo Vitor Pereira. Ele não fez nada. Nada. Não deixou nada. Lembra que eu falava legado, não ganhou nada, não fez nada e sempre foi arrogante. Quando ele chegou, ele fala assim...
Olha, eu não queria vir pro Corinthians. O Corinthians pediu 3 vezes para que eu viesse. Então, meio que dizendo assim, eu fiz esse favor pro Corinthians. Depois saiu daquela maneira nebulosa, mentindo, quer dizer, não passou credibilidade, não mostrou trabalho. Ontem, viu, Pedro? Eu conversei. Talvez seja muito para ele, o Flamengo. Conversei com o Citadini, Pedro. O Citadini falou um negócio que é pra gente analisar. Falou, olha, tem algumas empresas de fake news vendendo técnicos e vendendo jogadores. Como é que é isso? Explica, Citadini. Falou, olha, veja esse técnico do Corinthians, o Vitor Pereira. Vocês aí que dominam a internet aí, pesquisem. Diz que ele não ganhou nada na vida. Diz que esse cara não ganhou nada. Foi rebaixado aí também em um outro campeonato que disputou. Diz que os títulos dele são pouquíssimos. Ele falou, nós se livramos de uma encrenca. Ele falou, nós nos livramos. Não é pra... diz que falaram pra ele, vamos votar pra ser persona não grata. Ele falou, que é isso? Vamos dar graças a Deus que foi embora. Então, diz que esse Vitor Pereira, ele não tem esse currículo, essa história que quiseram vender a respeito dele. E eu não sei. Mas vocês não vivem falando aqui que o Vitor Pereira tem mais currículo e é mais conhecido no cenário da Europa do que o Abel Ferreira? Sim, mas com o Abel. Então, porque o Abel não tem condição de fazer um bom trabalho no Flamengo? Não, pode ser. Olha, eu estou baseado no que eu vi no Corinthians. Para mim, o trabalho dele no Corinthians é nota 4 no máximo. E ele é mais velho que o Abel. Eu também acho que no Corinthians o Silvinho, por exemplo, fez um trabalho melhor do que ele. Eu também. Não tenho nenhuma dúvida disso. Você pega o número... Não tenho nenhuma dúvida disso, Pedro. Nenhuma dúvida. Se o treinador que fosse brasileiro tivesse essa campanha que ele teve no Corinthians... Embora. Ele não teria chegado. E aí, a bola chega quicando pro Abel... Aqui o Abel ganha 2 Libertadores. O Abel ganha 2 Libertadores em um ano, por causa da pandemia, né? E eu tô vendo a bola quicando pro Vitor Pereira, a mesma coisa. Não fez um trabalho bom no Corinthians. Se tivesse o Dorival lá, ia estar disputando 4 títulos agora em menos de um mês. Iria. Ia estar disputando 2 meses com o estadual, né? Que tem agora a Supercopa do Brasil no sábado. Depois tem a Recopa Sul-Americana. Mundial. O estadual Mundial. E o Abel, se fazer trabalho nenhum, com o time que tem, é capaz de ele poder ganhar e dizer que ele é um treinador que fez um grande trabalho. Você tem aí, Pedro, que ele ganhou? Eu tenho a relação dos títulos aqui do Vitor Pereira. Pelo Porto, campeão português 2 vezes. Pelo Olympiacos, venceu o Campeonato Grego, temporada 14-15, e venceu também a Copa da Grécia. Pelo Xangai, Campeonato Chinês 2018 e a Supercopa da China em 2019. São os títulos do Vitor Pereira como técnico. Então não tem título. Citadini, você tem razão. Ele tem razão. E um desses títulos do Porto foi em cima do Jorge Jesus. A gente já destacou isso. Aquele gol do Kelvin. Do Kelvin. Ganhar pelo Porto é normal. Nós transmitimos esse jogo aqui na Jovem Pan, curiosamente. O Kelvin virou astro lá e tal. O Porto também não fez mais nada, mas ele virou astro lá, desculpa. Então, não tem nada de especial a carreira dele, não. Tem nada de especial. Não, e ele é bem mais velho que o Abel. Pois é, então. Bem mais velho. Então, Citadini tem toda a razão. Citadini tem razão em tudo que ele falou. Não tem nada de especial. É que vendem um cara que não é, pô. Só que nisso aí ele chega num lugar que o Dorival deixa, né? Que o outro lá tá fazendo um trabalho mal feito. Né, o Paulo Souza, né, ele sai, né? E o Dorival vem, ganha o campeonato, ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, não fica pra sequência e pode cair no colo do Vitor Pereira, um Mundial de Clubes. Vai cair 3-0 pro Real Madrid. Não, pode cair, ele vai estar disputando, pode ganhar. Não, ele tem a oportunidade de ganhar. Não Mundial, mas não fez nada pra isso, mas é isso que eu quero falar. E aí você dizer, botar ele outro patamar, que nem falava o Bruno Henrique. Mas aí não é, aí é a culpa da direção do Flamengo, né? Que não dá pra entender o que a direção do Flamengo... Mas quando marca pra história, você lembra que o... Eu tenho dificuldade de entender o que você lembra que o Vasco mandou... Acho que foi o Oswaldo de Oliveira embora e contratou o Joel. Naquela Copa lá que perdeu pro São Caetano. O São Caetano. Que o Rico mandou, botou SBT na camisa lá. E quem era o treinador era o Oswaldo. Acho que o Oswaldo brigou, ele falou, vem Joel, assume aqui. Copa João Avelange, assume aqui esses 2 jogos. E entrou pra história na foto o Joel como campeão da Copa João Avelange. O Vitor Pereira não fez nada e pode ser campeão mundial com o Flamengo. Coisa que o Jorge Jesus não foi. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com Canelada pra você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like. Falando ainda desse jogo, Flamengo e Palmeiras, promete, nesse sábado, Supercopa do Brasil, às 4h30 da tarde, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Assim, a gente falava aqui sobre esse Flamengo, começo de temporada, Palmeiras também, não dá pra ter muito embasamento, e claro que é um jogo diferente, com uma motivação diferente, uma preparação diferente, com outra intensidade, valendo uma taça, tá? Da outra vez que eles se enfrentaram, não tinha torcida, agora vai ter torcida, estádio lotado, tal, casa cheia, então tudo diferente. Mas a gente viu Flamengo e Madureira, aquele empate do Flamengo com o time principal, e o Madureira fechadinho. Se o Palmeiras entrar fechadinho, Nilson, Vampeta, Flávio Prado, pode dificultar pro Flamengo nesse jogo, usando essa partida como base? É claro, o Campeonato Carioca tá começando agora, 3, 4 jogos, mas assim, se o Palmeiras entrar fechadinho, pode ser um problema pro Flamengo nesse sábado? Acho que não vai ser fechadinho. O Palmeiras vai jogar do jeito que joga.
Não tem essa de ficar tão fechado também, achando que o Flamengo é... É que não tem essa superioridade tão grande. Eu vejo o Flamengo superior, principalmente pela ausência desses dois jogadores. O Vampeta foi jogador de meio campo. Você sabe que o coração ali de um time de futebol, onde é? Meio campo. Vocês tirou 2/3 do coração. O Palmeiras tirou 2/3 do seu coração, que é meio campo. Né? Não adianta, o Jailson, né, o menino que tá jogando, e agora o Gabriel Menino, é distante do Danilo. E pro Scarpa não arruma um substituto pro Scarpa, é difícil. E esse menino Hendrick, é o que eu tô dizendo, ele tá jogando com adulto não jogou nada ainda. Pode ser um jogador fenomenal. Pode vir a ser um jogador fenomenal. Só que com os adultos não jogou nada. Ele pegou um zagueiro do São Bento lá, o Bruno, que tem 37 anos rodado, botou ele no bolso. O Arboleda botou ele no bolso. Então aquele reforço extraordinário... Volta a Rádio Jovem Pan falando de Palmeiras e Flamengo com a palavra o Nilson César. Pode seguir. Então tá falando do Hendrick, né? Que aquele reforço que o Palmeiras acha que seria o grande reforço da temporada, por enquanto não é. Porque ele é um garoto de 16 anos. Eu tenho uma neta de 6. Ele tem 10 anos, mais velho que minha neta. Então é uma criança... É verdade, Papeta. Ele é 10 anos, hoje eu estava pensando nisso, espera um pouco, como é que vai exigir do cara? A minha neta tem 6, ele tem 10 mais velho que a minha neta. Então, quer dizer, é complicado. Pode vir a ser um fenômeno, pode vir. Longe de Ronaldo Fenômeno, essas coisas. Longe, na minha opinião, longe. Mas pode vir a ser um jogador muito especial, de grande qualidade, mas aquele reforço extraordinário que todo mundo achava que o Palmeiras vai ter, o grande reforço da temporada do Hendrick, por enquanto não foi. E o Palmeiras tem que mudar um esquema tático também. Com a entrada do Hendrick, mudou. O Palmeiras fez uma mudança de esquema tático. Ele tinha o Scarpa e o Rafael Veiga no time, que faziam o meio campo funcionar, junto com o Danilo ali e o Zé Rafael, e tinha 2 caras lá na frente, o Rony e o Dudu. Agora não, são 3 na frente. 3 na frente, e ficou mais 2 no meio, mais 3 no meio. Então mudou o esquema tático, até o Palmeiras se reencontrar vai demandar um tempinho. Mas eu acho que vai jogar com naturalidade, não ficar só na defesa com o Flamengo. E hoje contra o Ituano, o Abel Ferreira deu uma pista importante do que vai ser o time titular, porque ele relacionou o Jailson foi pro jogo, começou jogando, então Gabriel Menino deve começar ao lado do Zé Rafael, assim como foi diante do São Paulo. A tendência é que aquele Palmeiras que enfrentou o São Paulo no empate 0-0 seja o Palmeiras que enfrente o Flamengo na Supercopa do Brasil. Eu vejo assim, Pedro, goleiro da seleção brasileira. Os dois são goleiros de seleção, né? Tanto o Santos como o Everton. Aí você tem o Marcos Rocha, você tem o Murilo, né? O Gustavo Gomes e o Piquerez. Esses caras são muito sólidos. A defesa é muito sólido. Eles dificilmente tomam 2 gols por partida. 3 gols são muito sólidos. E aí você fala assim, e a parte ofensiva? Se você sai com o Dudu, Rony, o Hendrick e o Rafael Veiga chegando, isso não quer dizer que você seja um time defensivo. Não se é. vai jogar ou não, e você falou assim, o Hendrick, aquilo que todo mundo sabe, é uma coisa tudo nova na vida dele, isso. Claro. Tudo novo isso aí. Enfrentar um Davi Luiz, ou um Léo Pereira, que provavelmente... Arboleda, jogador de seleção. O cara tava na Copa. Arboleda não tem um mês, tava na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Entendeu? Se recuperou pra ir pra Copa. Aí você pega assim, o Hendrick, se esperar aquilo, ele pode chegar no jogo desse aí e destruir. Com a defesa sólida que tem, aí você fala assim, vai faltar 2 no meio campo, que é o Gabriel Menino, porque saiu o Danilo, e o Zé Rafael mantém uma regularidade muito boa. Ô, Vamp, você aposta no Palmeiras? Eu até perguntei, aposto. Você aposta no Palmeiras por isso, por conta dessa solidez defensiva? Isso, mais por causa disso. Eu sei que no Flamengo lá tem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro são fera, mas eles vão enfrentar também cá do lado de cá, uma defesa muito sólida que não é de tomar 2, 3 gols por jogo. Não é. O Palmeiras vai dar um jogo só. Um jogo só na temporada passada, em casa, que foi contra o Inter na última... Foi lá no Beira-Rio já. Já foi no Beira-Rio. Na última rodada já era campeão. O Palmeiras perde pouco. E aí você fala assim, mas beleza, a defesa é sólida ali, o meio campo tudo bem, vai fazer falta mesmo, mas ainda tem o Zé Rafael e tem o Rafael Veiga. Mas quando você pega do Rony e Hendrick, não quer dizer que é um time defensivo jogando. Não. E o Rafael Veiga chegando? Não. E o Zé Rafael chega também? Eu acho que o Flamengo fica mais exposto. O Flamengo tem mais qualidade, mas não tem a força que o Palmeiras tem para poder recompor. E eu tenho aqui algumas falas do Abel Ferreira na entrevista coletiva, logo após a vitória em cima do Ituano. E o Abel Ferreira, é claro, ele falou bastante coisa nessa entrevista coletiva, então eu separei aqui vários momentos. Abel Ferreira, abre aspas, o hábito de ganhar está instalado nesse clube. É claro, se referindo ao título do Palmeiras na Copinha, o Palmeiras que bateu o América Mineiro. E até disse, já desafiei a nossa presidente a fazer uma nova academia para os garotos. E aí ele também colocou a pressão desse jogo contra o Flamengo pro lado dele, porque ele falou o seguinte... em relação às pichações, um colega fez uma pergunta sobre os protestos nos muros do Allianz Parque, foram feitas algumas pichações, e ele disse o seguinte, abre aspas, dá sorte, vocês têm supressões, não é mesmo? É sinal de boa época. E ainda falou sobre os reforços, abre aspas para Abel Ferreira, não há nenhum reforço mais importante que nossa força coletiva, fecha aspas. E em determinados momentos da coletiva, ele também fez questão de fazer uma separação.
os verdadeiros torcedores do Palmeiras estão com a gente. Ele sempre fez questão de ressaltar isso. Os verdadeiros torcedores. Ele fez questão de separar as coisas. Sobre essas falas do Abel Ferreira, eu acho também, principalmente essas duas últimas, quando ele disse que não há nenhum reforço, que a força coletiva que faz a diferença, não há nenhum reforço que vá mudar isso. E também quando ele fala sobre as pichações, sobre os protestos, essa coisa de pichação da sorte, ele está jogando uma pressão também pro lado dele. Ele faz isso de uma maneira correta, se tratando desse jogo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, Flávio? Você acha que ele acertou nas palavras? Eu acho que sim. Ele é o Abel é da escola do Mourinho, né? Claramente. Ele, quando a coisa está complicada, o Mourinho... Quando a coisa está complicada, o Mourinho arrumava uma confusão com a imprensa, virava todo o foco para ele. Sempre foi assim o Mourinho. Também o jeito de jogar tem muito a ver com ele é da escola do Mourinho. A cara do Mourinho e assumir essa coisa da bronca. A bronca é minha, deixa comigo. E aí os jogadores ficam mais leves. Eu acho inteligente da parte dele fazer isso, acho correto ele fazer isso. E concordo com essa história de que ele tem um trabalho coletivo que é muito forte. Muito forte. E isso pode fazer diferença, sim. Pode fazer diferença, sim. Ele já provou isso naquela decisão contra o Renato Gaúcho, quando ele também tinha uma inferioridade e acabou ganhando o jogo. Inferioridade que eu digo... O Palmeiras é mais treinado do que o Flamengo do Vitor Pereira. Isso. E o Vitor Pereira, pra mim, é um Renato Gaúcho que fala com sotaque. Nada mais que isso. Só isso. Então, ele pode, de novo, superar um treinador que, pra mim, é inferior a ele, pelo menos pelo trabalho que foi feito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não dá pra comparar o trabalho do... Aliás, o trabalho do Vitor Pereira não foi nada, né? Como você falou, e eu concordo. Inferior ao Silvinho. Ele não teve 55% de aproveitamento. Nada. O Abel é um cara muito inteligente. Ele realmente tira o peso dos seus jogadores. Tenho certeza que os atletas também gostam de uma atitude como essa. O Abel, aliás, amadureceu muito em pouco tempo, né? E o Palmeiras deu essa oportunidade para ele de amadurecer em pouco tempo. A pergunta anterior com relação ao Palmeiras jogar numa retranca, eu acho que não seria nada inteligente pro Palmeiras. O Palmeiras tem condição de jogar mano a mano com o Flamengo, que são duas equipes muito fortes, né? E essa parte defensiva do Palmeiras é mais forte que a do Flamengo. Isso o Vampeta tem muito razão mesmo. O sistema defensivo do Palmeiras é um sistema muito forte. É difícil segurar Gabigol, é difícil segurar Pedro, é difícil demais segurar esses caras. Arrascaeta. Mas o Palmeiras tem condições, o Palmeiras tem time, o Palmeiras tem jogadores pra isso. Um contra-ataque do Palmeiras é muito rápido, o Rony é muito rápido, o Dudu é muito rápido. Eu acho que vai ser... certamente teremos um dos grandes jogos da temporada.